A Igreja Católica Apostólica Romana é uma seita? Eu vou dar algumas definições do que são seitas e vamos comparar com aquilo que é pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana e você vai escrever nos comentários se é ou não uma seita para você. Se você identificou alguma dessas coisas na Igreja Apostólica Católica Romana que as considera uma seita. Podemos considerar como seita toda religião que nega a existência de Jesus Cristo como Deus. Toda seita coloca um livro acima das Escrituras. Toda seita foi gerada por profecias e o tal profeta gerou esta igreja ou esta considerada seita, negando a existência das Escrituras. Aqueles que fundam uma seita, normalmente eles são adorados pelos seus seguidores. Aqueles que fazem parte de alguma seita, normalmente eles dizem que só há salvação por meio desta suposta seita. É negar o fato do Espírito Santo ser o Consolador e aquele que leva as orações até Deus. Tendo compreendido isso, nós começamos a olhar algumas atitudes que a Igreja Católica Apostólica Romana tem e você vai fazer a comparação destas coisas que eu vou citar aqui e logo após você vai colocar nos comentários se você identificou que alguma delas é uma atitude de uma seita ou não. Combinado? Então vamos lá. O imperador Constantino foi quem deu grande crescimento ao catolicismo em Roma, quando, em seu governo, os cristãos estavam crescendo exponencialmente, já que Roma não podia paralisar os cristãos que estavam apregoando o Evangelho de Jesus Cristo em toda a expansão do seu governo. Então, ele decidiu se juntar. Afinal de contas, se você não pode com seus inimigos, alie-se a eles. É um velho ditado que cabe muito bem dentro dessa história. Então, para não ter guerra com os cristãos, Constantino decidiu então montar a Igreja Católica Apostólica Romana. Católica significa universal, uma igreja que apoia todos, que abraça todos. Constantino então teve uma ideia muito brilhante, que foi unir o governo à igreja. Dentro dessa ideia brilhante de Constantino, ele constitui então o Papa, aquele que seria considerado como o pai de todos. A figura do Papa usurpa Deus como pai e se coloca como pai de todos. Também, a figura do Papa retira Cristo como sendo o único mediador entre Deus e os homens, fazendo assim com que as pessoas venham buscar mais os conselhos do Papa, em vez de ter um secreto com Cristo para que ele impedia a salvação entre Deus e os homens. Se o Papa não abençoar, não será abençoado. Também é bem comum nós vermos na Igreja Católica Apostólica Romana a veneração a Maria. E quando eu falo veneração a Maria, eu não estou citando aqui as imagens de escultura que são criadas a ela, mas sim a veneração que é prestada a Maria, colocando ela acima da pessoa do Espírito Santo, como uma intercessora daqueles que buscam a Deus, fazendo assim com que as pessoas acreditem mais que Maria tem poder de interceder por nós, por ter sido mãe de Jesus Cristo, e não que a pessoa do Espírito Santo ela nos faça ter o acesso direto a Cristo. O purgatório também é algo que a Igreja Católica pratica muito. Dizer que quando morremos, se nós não formos bons nessa vida, nós seremos levados ao purgatório até que a nossa alma seja redimida. Se fosse assim, seria muito fácil eu viver uma vida promíscua aqui na Terra, ser salvo depois, porque a minha alma passaria pelo purgatório e logo após eu seria salvo quando eu fosse remido daquele pecado no purgatório. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus que ao homem foi dado morrer somente uma vez. Passou disso, segue-se juízo, o que nos dá o entendimento de que não existe purgatório. É bem comum nós vermos na Igreja Católica as pessoas colocando a tradição acima da Bíblia. Inclusive, rola muito no Instagram vídeos de padres dizendo que a tradição vale mais do que as escrituras, quando na verdade as escrituras são irrevogáveis e não tem tradição que ultrapasse o poder das sagradas escrituras. É bem comum nós ouvirmos falar da tradição católica e muitas das vezes esquecemos de falar do que a Bíblia diz. Inclusive, o apóstolo Paulo nos adverte para não deixarmos ser levados por tradições
ou tampouco por conto de carochinha ou contos de velhas caducas. A tradição não está acima da palavra de Deus. E por último, eles apregoam que a salvação vem por meio da fé, mas também das obras. Ou seja, se você tiver somente a fé, mas você não tiver obras, você não será salvo. Mas se você tiver fé e tiver obras, você será salvo. O que faz que seja a salvação por meio de mérito e não por meio da fé e por meio da graça, anulando assim a graça salvadora de Jesus Cristo. E você identificou nas coisas que eu falei a respeito da Igreja Católica se ela é uma seita ou não? Então, comenta aqui nos comentários, pois a sua opinião é muito importante.